Oi, meninas. Oi, Val. Oi, tudo bom, Patrícia? Que bom te ver por aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho para depois, mais tarde, fazer postura. É bom, né, de vez em quando a gente conversar. Mata um pouquinho a saudade dos papos que a gente tinha lá no estúdio, né? Era tão bom conversar antes de fazer a aula, ou às vezes conversar. Oi, Fátima. Ou conversar durante a aula, né? Que vocês sabem, quem fez aula comigo já presencial sabe que eu falo pra caramba. Eu tenho uma amiga que ela também já foi minha aluna e ela falava assim, Nara, você é a professora de yoga que mais tagarela que eu já conheci. Aí eu falei, então vou começar a ficar mais quieta. Ela falou, não, não fica não, porque isso é a sua diferença, isso que é bom, né? Oi, Júnior. Acho que eu sou a professora que mais falo. Antes, durante e depois da aula. Ou pessoa que fala. Imagina como eu não me senti, namastê, quando eu fui fazer um retiro do silêncio. Aff, eu fiz 2 dias de retiro do silêncio. Imagina quem fica 15 dias. Mas é bom, né? Mas hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho, né, sobre o yoga. Na verdade, eu não quero nem usar esse termo. Oi, Lê. Eu não quero nem usar o termo yoga. Aqui é tão difícil, né, eu não falar de yoga, mas eu quero falar, eu falo o suficiente. É sempre gentil, né? Gentileza é uma das características de praticante de yoga. Tem uma coisa muito interessante que eu tô vendo, que eu acho que ao mesmo tempo é muito bom. Eu tô tendo contato e todo mundo tá tendo contato com muita gente oferecendo, né, compartilhando serviços de autoajuda. E que isso é maravilhoso, eu acho. Eu tô sempre buscando coisas que me ajudam, né? E aí eu vejo uma live ou eu sigo um programa, agora a gente vê muito essa coisa, né, de desafio de 21 dias, né, para começar depois um curso. E por quê, né? Já vamos começar assim. Por que 21 dias? Né, que geralmente as propostas são de 21 dias. Porque não tem nada, né? Isso é uma observação do Oriente. Aliás, todos esses serviços que oferecem pra gente, de pessoas capacitadas, né, para ajudar, porque elas ajudam, por isso que elas são autoridades naquilo que elas fazem, né, é baseada no Oriente. O Ocidente, né, ele tem essa visão há pouco tempo. É do Oriente que vem as principais características de autoajuda, de busca do ser humano. Né? Eu tenho um amigo que ele fala, o Oriente ele já aprende a meditar na barriga. Né? O Ocidente ele vai tendo insights de busca, ou porque ele é instigado, ou porque tem uma hora que não tem mais jeito. Aí ele vai buscar. Aliás, essa busca, uma hora se desperta. E essa busca lá, né, no Oriente, se deu o nome na Índia de yoga. Porque yoga não é uma coisa da Índia. Quando a gente fala yoga, as pessoas já começam a entender que é ou religião, né? Ou yoga é algo só para alguns. Yoga, ele é muito tempo, é um pouco elitizado. Eu tô vendo que isso tá diminuindo, graças a Deus, né? Mas tá escrito na maioria dos textos que falam sobre o surgimento do universo da humanidade, que uma hora o ser humano ele vai despertar a seguinte questão: quem eu sou?
da onde eu vim e para onde eu vou. E isso é o quê? Yoga. Quando eu comecei a praticar yoga, eu sabia disso? Não sabia. Eu comecei a entender as minhas ações, depois comecei a praticar yoga no dia a dia. Então, é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Sobre essa questão de fazer algo pela gente, que muitas vezes a gente sabe que é necessário e que a gente deixa de lado. Por causa dessas três questões que agora tá tipo, né? Agora tá invertido, porque eu mudei a câmera do celular, senão eu não vejo as perguntas de vocês. Que é a gente geralmente tem dúvida do que a gente vai fazer. Geralmente um desânimo bate na gente, dependendo do que a gente sente, e a gente desiste muito fácil das coisas. Né? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, e depois eu vou abrir para perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa da minha prática, da minha relação com essa minha busca através da prática de conduta e de mudança que eu tive, né? Então, eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, a minha história, né, no caminho da prática de yoga e de mudanças de hábitos e de busca, e o tempo inteiro eu tô buscando, né? Começou lá atrás, em 90 e pouquinho, 90, acho que 99, 98, quando eu comecei com uma síndrome do pânico, quando eu comecei a ter medos, né? E medos que me empacavam, e eu não entendi o que era aquilo, porque tem que normal, né? E aí eu comecei a buscar a cura para aquilo que eu sentia, que é horrível ter pânico, é horrível você ser travado por ansiedade, por medo, né? E uma das coisas que mais o ser humano talvez tenha e está tendo e vai ter quando a gente está sendo colocada o tempo inteiro sobre desafios é o medo da morte. O medo da morte, não fica achando você que é uma coisa específica só sua. Estão nos textos tradicionais. Está escrito lá que uma das dificuldades do ser humano é entender a morte ou uma certa valorização da vida, e que isso é muito bom, né? Desde que a gente não se identifique demais com isso e desde que a gente não entenda o que é esse processo, né? Então, deixa eu só abrir a minha janela aqui, que tá quente aqui. Abrir um pouquinho ali. Oi, Samantha. Então, eu vou começar o nosso papo hoje. Daqui a pouquinho eu abro para pergunta, né, para vocês, sobre essas três frases. Essas três frases, né? Dúvida, desânimo e desistência, que a gente chama dos 3Ds, na verdade, é uma historinha que meu professor contava, que ele falava que era uma historinha que acontece lá na Índia. Na Índia, as historinhas são muito relacionadas a deuses e a demônios, né? Tudo lá, ou é um deus ou é um demônio que vai contar a história. Por quê? Porque eles relacionam todas as coisas a energias. A energia positiva e a energia negativa, aos opostos que se equilibram, né? A gente não pode, de forma alguma, querer não sentir nenhum tipo de sentimento que, entre aspas, é ruim, porque eu só sei o que é ruim se eu conheço o que é bom. Então, na Índia, as historinhas são contadas assim, né? Deus e demônio, que é para as pessoas entenderem uma forma do negativo e do positivo. Então, vamos lá. Conta a história, né, que toda vez que o ser humano tenta fazer algo por ele, algo pessoal, que é aquele momento da busca, que ele fala assim, eu preciso entender por que eu me sinto tão assim vazio, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Porque a gente está sempre fazendo o tempo inteiro pelo todo, geralmente, né? E aí quando você decide falar assim, não, vou fazer alguma coisa por mim, eu preciso. Sei lá se é pelo seu corpo, sei lá se é pela sua felicidade, você gosta de sair e não sai. Você decide fazer algo por você, que não envolve os outros, é para você. Conta
na Índia que quando você decide fazer algo por você, existem 3 demônios que vão na hora começar a intervir e te atrapalhar, para ver se realmente você gosta de você e você quer ir atrás. O primeiro, né, demônio que vai aparecer na sua vida para mostrar para você se realmente você quer ou não se cuidar é o demônio da dúvida. Por quê? Você vai lá e decide, vamos supor, fazer yoga, né? Difícil não falar de yoga. E aí você vai fazer yoga porque alguém falou para você que yoga faz bem. Você tem um porquê, né? Você vai buscar alguma coisa porque você quer um resultado. Você quer um resultado. Geralmente o ser humano quer um resultado imediato, né? Ele quer para ontem. Ele quer fazer alguma coisa e já sentir o resultado, né? Então eu vou para academia, eu quero ter resultado em 1 mês. Não vai rolar, a gente sabe que não vai rolar, né? Mas você vai lá e vai a primeira vez na sua aula de yoga. Que bacana, fui para aula de yoga hoje, consegui. E aí você vai amanhã. E aí o terceiro dia, no horário de ir para aula de yoga, a sua mãe chega para te visitar. E aí você não vai falar para sua mãe para ir embora porque você vai para aula de yoga. Geralmente a gente não faz isso, né? Ou chegou no momento da sua aula de yoga, ou da sua dança, ou da sua academia, pintou um trabalho a mais. Seu chefe quer que você fique um pouquinho mais, ou você decidiu, não quero parar agora, senão vou perder. E aí você começa, naquele dia você não vai. Aí no outro dia você fala assim, eu não fui ontem, né? Na verdade nem sei se estou sentindo resultado com a minha prática de yoga. Você começa a duvidar daquilo que você lá atrás tinha um objetivo. Você duvida do seu objetivo. E aí você fala, vou amanhã, né? E aí chega amanhã, você não vai também. E aí você vai arrumando desculpas. Você vai dando, né? Você vai... Geralmente a gente espera que o outro incentive a gente também, né? Essa dúvida também surge nesse momento. Se você criar expectativa no outro, observar que você precisa de um tempo, que você precisa se cuidar, danou-se, não vai rolar também, né? E você vai criar uma expectativa no outro. Criar expectativa é se frustrar, né? E pode ver, a primeira coisa que meu professor de yoga falou quando a gente começou a fazer yoga, no primeiro dia de aula, ele falava assim, geralmente a gente busca yoga para se sentir bem. E tem uma fórmula, ele falou. A fórmula é o seguinte, quanto maior a expectativa sobre alguma coisa, e ele falava isso para a gente diminuir a nossa expectativa em relação à busca da prática de yoga. Porque quando a gente vai praticar yoga, a gente tem uma busca. E ele falava assim, inclusive essa busca deixa de lado. Deixa de lado porque você vai criar uma expectativa. Se você não alcança essa expectativa, você se frustra. E a yoga vai virar algo que te frustrou. E aí você vai se sentir totalmente frustrado, desanimado, né? Às vezes até depressivo. Ninguém gosta de mim. E o que eu faço? Estou criando expectativa em alguma coisa. Quanto menos expectativa, quanto mais eu faço por mim, então a prática de uma melhora pessoal depende totalmente, a responsabilidade é sua, não é de ninguém. Então a dúvida começa a surgir quando? Quando eu acho que eu tenho que esperar o outro falar pra mim, não, vai lá, vai lá, eu faço pra você isso aqui, vai lá cuidar de você. Você pode até ter alguém que faça isso, que bom se você tem. E aí se você não vai, qual é a dúvida que você tem que fazer algo por você? Né? E se você não faz algo por você, uma hora o seu corpo, a sua mente, ele vai te parar. O corpo e a mente vão parar com você. E aí vai ser aquele momento que o ser humano ele sempre vai questionar. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu sinto isso? Né? Pra onde eu vou? E aí se você tem dúvida, você desanima. Ninguém te incentiva. Não tem ninguém pra ir com você. Né? Aí o segundo demônio entra, que é o desânimo. Né? Então aí você fica totalmente desanimado. E aí se você desanima, o que você faz? Você desiste. O terceiro demônio entra com muita facilidade, né? Então, quando eles falam de 3 demônios, esses demônios, na verdade, são as formas negativas que você mesmo acredita que você tem, ou que você desacredita em você, né? Porque existe uma crença aí, quando você duvida que você pode fazer alguma coisa por você, é porque você, na sua cabeça, né, aquelas coisinhas assim que vem na cabeça, assim,
Eu não consigo fazer nada na minha vida porque deve ter, sei lá, um encosto. Vou procurar uma mãe de santo. Eu não consigo fazer nada na minha vida porque, eu não mereço mesmo. Ninguém me valoriza. Vocês vão ver, quando eu morrer, vocês vão sentir falta. Cuidado, né? Você está acreditando nisso? Não acredita nisso. Não coloca isso dentro da sua cabeça. É claro que você tem o direito. E não é nenhum demônio externo. É a sua energia. É a sua forma negativa que está alimentando isso. Não existe um demônio, né? Eles falam que são 3 demônios, os 3Ds, mas são formas negativas. Eles contam uma historinha também muito interessante lá na Índia. Eles falam que a gente não deve deixar a cama desarrumada, nem as roupas emboladas em cima da cadeira ou da cama, porque aquilo que está desarrumado, aquilo que está desorganizado, atrai demônios para aquilo que está amassado e desorganizado. Né? Então, você tem que deixar tudo arrumadinho. E eles passam isso, né, para os filhos, é algo que eles vão passando, que é o sentir. Isso é muito interessante, porque esse despertar, esse sentir de coisas positivas e negativas, que a gente fica arrumando coisas, eu não tenho objetivo na minha vida, tá tão ruim, ninguém me incentiva, não sei o que eu faço, deve ser energia, sei lá, vou fazer... Deve ser culpa do planeta, do governo, não consigo fazer nada. É sentir lá, eles não vão arrumar culpados, eles falam assim, põe uma roupa amassada e para meditar e sinta a sua energia. É assim que eles ensinam. Isso é sabedoria, isso não é inteligência, né? E aí talvez eles não tenham estudos sobre alguma coisa, mas eles sentem. Toda a busca do ser humano, quando ele é colocado de frente a essas questões, eu tenho um vazio, por que eu tenho medo, por que eu sou desanimado, por que eu desisto tão fácil, é uma busca do ser humano. E é uma busca do estado natural do ser humano, que está escondido. É aí que entra a meditação. É aí que entra o autoconhecimento. Né? Então eles falam que a roupa amassada atrai energias negativas, os demônios. E se deixar arrumadinho, alinhadinho, tudo organizado no seu quarto, esses demônios não vão se aproximar. Mas fala pra mim, quando você vê um ambiente organizado, quando você harmoniza o ambiente, principalmente aquele que você se recolhe, o seu quarto é um lugar que você dorme, e quando você dorme e entra em sono profundo, você não está totalmente consciente. E você está muito próximo do estado que é da não mente, da não consciência, né? Será que esse é um estado de morte? Será que esse é um estado onde eu não sofro? Por que tem muitas pessoas que acabam se apegando quando tem dúvida se tem que fazer algo de bom para ela mesma, né? De que forma ela supre os desejos dela? Né? Porque alguma coisa tem que suprir esse vazio. Se eu não conseguir fazer algo por mim, que eu vi que era um chamado, se eu fiquei na dúvida, desanimei e desisti, de que forma que eu vou suprir esse vazio? Suprindo desejos imediatos, que é o que o ser humano gosta. O ser humano não gosta de um processo. O ser humano não gosta de manter alguma coisa que ele vai percebendo que tem uma resposta diferente. Quando eu comecei a fazer yoga, eu comecei a fazer postura, asana. E tem muita gente que fala hoje em dia assim, mas não é só asana, cuidar. Eu comecei pelo asana. Eu comecei fazendo postura. Eu ia lá fazer postura, e não sabia dessa coisa de conduta, de ética. Mas eu comecei a perceber que praticando, que fazendo a postura, eu comecei a agir diferente. Vou dar um exemplo, já que eu tinha medo da morte, eu tinha pavor, tinha não, né? Tenho, mas de uma forma diferente, esse medo não me barra mais. Aliás, né? Vamos abrir um parênteses aí. Tem quatro coisas que os textos falam que vai ser o obstáculo para o ser humano ir atrás da sua essência, da verdadeira essência do ser, daquilo que vai trazer paz e serenidade no dia a dia. Não pense você que essa paz vai ser o tempo inteiro, né?
você vai ficar o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro em paz. São momentos, você resgata isso. O dormir, a pessoa que dorme muito por fuga, que é uma pessoa que está mais na depressão, quando ela dorme, ela não sofre. Se ela dorme, se ela consegue ficar o tempo inteiro, se ela consegue se desligar e realmente dormir, é um estado de não perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. Pode ser uma fuga. E o ansioso é o contrário disso. É mais fácil o yoga lidar com aquele que é ansioso do que com aquele que é depressivo. Porque o depressivo, ele precisa de um chacoalhão. É difícil descobrir o que a gente chacoalha na pessoa que está totalmente assim depressiva. Ela está inerte, ela não tem movimento, e a vida é movimento, né? A vida é esse movimento. O ansioso, ele ansia pelo movimento. Ele não sabe o que vai acontecer, ele fica inseguro porque que vai acontecer daqui a pouco, né? E tem 4 coisas que os textos falam que barra a busca do ser humano. Eles chamam de kleshas nos textos, né? Mas vamos tirar um pouquinho o termo técnico, como a gente vai se identificar com essas 4 coisinhas, né? Que é muito fácil. A primeira coisa é a ignorância. E quando eles colocam assim a primeira, a segunda, a terceira e a quarta coisa, né? A primeira sempre está ligada às outras coisas. Então quando ele fala o principal problema, o principal obstáculo vai ser a ignorância, se você não quer conhecer, se você não quer buscar algo que vai te tirar desse estado, que você precisa buscar que uma hora desperta, se você tem dúvida de que você pode ir atrás do conhecimento, se você não quer ver as coisas do jeito que ela é, fica muito difícil de você sair do lugar. Então, vou dar um exemplo assim agora, assim, do que eu vejo, né? O que às vezes a gente se identifica, e aí vem o segundo problema, né? Dos 4 obstáculos que o ser humano vai encontrar para conseguir driblar esses 3 demônios, essas 3 formas negativas, a dúvida, o desânimo e a desistência, né? O primeiro é a ignorância e o segundo é o ego. O ego é a nossa forma de identificação, né? Então quando eu falo assim, eu tenho um ego exaltado, porque eu gosto muito de mim, essa coisa toda, não é bem esse o ego. O ego, inclusive, é a gente não se identificar com um outro, não, a gente achar que é diferente do outro. Então eu vi muito esses dias pessoas postando no meu mundo de praticante de yoga, de pessoas falando assim, por que você tá aí, sei lá, aderindo a essa forma das pessoas quererem ir pra rua, que praticante de yoga é você, que quer que as pessoas queimem e destrói as coisas. Opa, vamos ver as coisas, né? A não violência é a base da prática de yoga, é a base, é a não violência, né? Mas tem forma, será que você consegue ver que numa ação que as pessoas podem estar na rua, eu não tô pondo minha posição por enquanto, todo mundo sabe qual é a minha posição, né? Mas tô dando um exemplo. Tem pessoas que vão lá sem intenção nenhuma de um ato de violência. Mas às vezes aquilo aflora tanto dentro dela, é um chamado tão grande, que ela não consegue segurar a reação dela. E ela reage. Pode ser uma opção. E aí eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa. Se eu tivesse lá, será que alguma coisa ia despertar em mim o ódio a tal ponto de eu querer, sei lá, colocar fogo? Ou será que foi alguém que atrapalhou alguma ação pacífica só para dizer que aquelas pessoas também estão fazendo coisa errada? Mas eu quero ir no lugar de que se eu tivesse lá e se eu tivesse agido com violência, você consegue se colocar no lugar do outro? De que maneira? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de contar a prática na minha vida, porque se o yoga mudou a minha vida é porque eu vivencio e observo as coisas, né? E quando eu observo alguma coisa é muito interessante, é muito bacana, que você fala assim, nossa, como é que eu sinto isso? E aí identificar o que sente. Uma vez eu estava conversando com uma moça que veio aqui no meu portão, que era testemunha de Jeová. E uma moça muito bacana, que ela me dava, né? Eu não vou falar o nome dela, porque não pedi pra ela, né? E quando ela vinha toda quarta-feira na minha casa e a gente conversava sobre a visão dela, sobre a vida, e ela escutava a minha visão sobre a vida. Ai, que bom! As coisas ficam claras quando a gente vivencia. Eu acho que é isso. Não dá pra fazer alguma coisa se você não vivencia. É difícil explicar, né?
E aí ela perguntou assim pra mim, essa moça que é testemunha de Jeová. Ela falou assim: você acha que o ser humano ele é violento por uma questão de indução do mundo ou porque ele se afasta de Deus? Aí eu falei assim pra ela, eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu defendo a não violência. Então o mundo que eu vivo me dá a possibilidade de eu ter coisas, eu sou favorecida em um monte de coisas, né? Então eu nasci numa família que me deu amor, eu tenho comida, eu tenho as coisas que não fazem eu ir pra rua e buscar pela diferença, né? Então eu acredito na não violência. Aí eu falei assim pra ela, mas eu não sei qual vai ser o meu comportamento se por um acaso um ladrão invadir minha casa, ou sei lá, eu tô andando na rua e tô eu e minha filha, por exemplo. E aí vem um cara, pega a gente e vai tentar violentar a gente sexualmente. Se ele me violentar sexualmente, provavelmente, eu penso que eu não vou reagir. Tinha um professor na faculdade que ele falava assim, ó, num caso desse, é melhor você não brigar. Porque o interessante para a pessoa que pega, né, que ele quer forçar, ele quer que você seja contra. Então, se você conseguir, se você ficar inerte, é igual o gatinho quando fica buscando o bichinho, assim, quando o bichinho tá se mexendo, ele vai atrás. Depois que ele para de se mexer, ele larga, né? Não sei se isso é possível. Mas eu tenho certeza que se ele fosse mexer com a minha filha, eu vou matar esse homem. E eu não quero saber se nesse momento quem vai me crucificar ou quem vai me julgar, se é a energia divina ou se é a energia dos homens. Se é a justiça divina ou se é a justiça dos homens. Porque nesse momento eu não respondo por mim. Então, eu não posso falar de forma alguma que eu não vou ser violenta. Eu não sei o que vai despertar a violência em mim. Porque todo mundo é passível de ser violento ou de ficar em paz. Todo mundo tem isso dentro de si, né? As historinhas na Índia são assim, né? O bem e o mal, tá o tempo inteiro. Eu tenho as escolhas. Por isso que, principalmente muitas linhas e o budismo, por exemplo, eles não são a favor da pena de morte, porque eles acreditam que qualquer pessoa, em qualquer momento, vai despertar. Mas tem que prestar atenção com esses 4 obstáculos, né? Então, se eu me identifico com uma pessoa que não vou reagir de forma alguma violentamente, mentira, eu posso reagir violentamente em qualquer instante, né? Teve uma vez, né, que os meus vizinhos viram discutindo com meu primeiro marido, professora de yoga, saí do meu eixo, eu jogava as roupas dele pela janela, os vizinhos viam isso. Né, eles deviam pensar assim, nossa, não vou fazer aula de yoga nunca com essa pessoa, né? Mas naquele momento saí do meu eixo. Não deu, entendeu? Então assim, geralmente a gente desanima porque a gente também se cobra demais. Ah, não sei, eu sou muito impuro para fazer yoga. Ah, eu como carne ainda. Calma, tudo é um processo. Quando você começar a entender o que é a não violência, quando você começar a se identificar com o planeta, o ego também é uma falta de identificação com o planeta. Porque se você faz alguma coisa, se você corta um monte de árvore sem ter um objetivo, sem pensar que aquilo vai fazer um mal para você ou para aqueles que vão vir, você está sendo egoísta, né? Eu não posso. E dentro dessa conduta, né, de me identificar com o macro, eu preciso muito entender que o que eu faço por mim, eu não posso fazer só para me satisfazer. Desejo, eu tenho que ver as minhas necessidades. E a gente está cada vez mais voltado para isso, né? Só as necessidades. Então eu preciso sim cuidar do planeta, porque eu não posso me desvincular disso, né? Se eu acabo com a água, sou eu que vou ficar sem água? Só sou eu. Tudo tem começo, meio e fim. Eu vou colaborar para que isso continue mais tempo vivo? Eu vou colaborar para que tudo isso morra logo? Ah, eu quero ficar bem, eu quero viver muito tempo. Eu não quero pegar Covid, inclusive, né? Mas eu quero que tudo volte. Vamos voltar, vamos todo mundo colocar na rua, né? Eu tô bem em casa, né? Não quero nem saber se o outro não tá bem ou não. Mas eu tô bem. E aí? Isso é ego, isso é identificação. Então, ignorância
ego, e aí dentro do ego tem aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Então a gente costuma tratar como repulsão e atração. Quando a gente fica muito ligado, né, à identificação daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero, é como se eu quero controlar alguma coisa. Eu não tenho controle de algumas coisas, né? Eu quero, nesse momento, continuar com a quarentena, porque eu posso continuar. Agora, tem gente que não pode. Então, ela vai ter que ir. Não é uma escolha dela. Ela tem que trabalhar. Isso cria angústia? Isso cria. Eu vou identificar essa angústia, né? E aí talvez tenham pessoas nesse momento que já tem pessoas me perguntando quando é que eu vou voltar para o estúdio. Eu não sei se eu vou voltar para o estúdio. Não agora, né? Eu não vejo possibilidades. Foi o que eu postei hoje no story. Quando você medita, não é que você vai ficar alienado. É o contrário disso. Ah, não tô nem aí com nada, vou meditar. Ah, legal, vou ficar zen. Ah, o mundo virou cor-de-rosa. Não é isso. Quando você medita, você identifica o que você sente. Nessa identificação eu tô sentindo que eu não tô pronta para voltar. Por quê? Por um monte de situação. Para não correr o risco, para não colocar outras pessoas em risco, porque eu acho que eu posso ficar e aí eu vou colaborar pelo todo, né? Independente da questão financeira, eu tenho que pensar em algo maior, porque se eu só medito, se eu só faço as coisas para cuidar de mim, eu tô me identificando de novo com o ego, né? Então eu tô reconhecendo esse sentimento, né? Eu não quero pegar Covid, mas e se eu pegar? E se eu pegar? Porque eu tenho que sair de vez em quando. Ontem eu saí para recolher alimentos para levar para uma pessoa que está colhendo alimentos, aí eu tenho que fazer alguma coisa da minha casa, eu tenho que sair. Eu me preparo para isso, mas eu tenho que sair de vez em quando. E se eu pego? Eu não queria. Mas está sob o meu controle isso? Não tá. Hoje eu tô com Covid? Não. Então eu tenho que viver hoje. E é nesse momento que você fala assim, bom, hoje eu não tenho que voltar. Hoje eu tenho que fazer outras coisas. E aí eu vivencio o hoje. E é isso que a gente tenta mostrar, que o sofrimento está baseado no que a gente já passou e no que a gente vai passar. Se eu me identifico com o presente, eu me sinto mais seguro e mais tranquilo. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje para exaltar esse estado de presença, para exaltar e identificar aquilo que eu posso fazer e me sentir em paz, né? Então essas identificação do que eu quero e o que eu não quero não está sob meu controle geralmente. E isso é uma coisa que atrapalha o ser humano, né? E a última coisa é o medo da morte. Eles colocam como a valorização excessiva da vida ou o medo da morte. Porque a gente se identifica muito com isso aqui tudo que a gente vive, né? Mas a gente esquece que tudo tem um começo, meio e fim. E em qualquer momento eu posso morrer. Não é só por causa do Covid. Em qualquer momento eu estou cuidando do meu corpo para que eu consiga prolongar esse meu tempo nessa vida terrestre, que é curto. E se eu tenho uma vida curta terrestre, eu tenho que identificar logo o que eu estou fazendo aqui. Se eu não identifico logo, eu preciso de mais tempo. Então eu vou tentar cuidar do meu corpo, eu vou observar. Se eu como alguma coisa e me faz mal, eu vou lá e insisto, né? Eu insisto por prazer. Então, se eu como, sei lá, eu vou dar o meu exemplo, né? Se eu tomo leite, eu gosto de leite. Se eu tomo leite, eu passo mal. Eu nunca fiz exame. Eu também acho que o leite que a gente toma não é leite, né? Porque aquilo que fica numa caixinha 6 meses, 7 meses, eu não sei se é leite. Eu não sei se eu tomar o leite lá da vaca, eu também vou passar mal. Mas eu passo muito mal quando eu tomo leite. Fazia, acho que uns 2 anos que eu não tomava leite. Semana passada eu tomei leite, porque eu queria esquentar meu estômago. Eu vou tomar um leitinho quente, sabe? Com canela, aquela coisa toda. Fui satisfazer um desejo, porque eu não preciso tomar leite. Para esquentar, posso tomar um chazinho, né? Tomei o leite, satisfez o meu desejo, né? E isso, inclusive, é uma satisfação de algo que é momentâneo, né? Que é o comer. Quando eu como, eu satisfaço algo na hora, né?
E aí satisfiz o meu desejo. Tô passando mal até hoje, faz uma semana que minha barriga parece que vai explodir, né? E aí se eu continuar insistindo, uma hora eu posso ter um problema no meu intestino. E aí, aí de repente eu quero uma fórmula mágica, né? Aí eu vou pro Ayurveda e eu quero uma erva que vai curar o meu intestino. Eu vou pra alopatia e aí eu quero tomar um monte de coisa que reveste o meu intestino. E aí de repente já tem uma coisa séria dentro do meu corpo e eu quero uma fórmula mágica. Mas qual foi a causa? Foi eu querer satisfazer o meu desejo, né? Por quê? Porque é difícil ficar longe do desejo. Porque a minha necessidade era me esquentar, não era tomar leite. Dá pra identificar com essas coisinhas do dia a dia, né? Então quando eu comecei a fazer posturas, quando eu comecei a fazer asanas, né? Eu comecei a observar algumas mudanças. Teve um dia que eu vi um acidente na rua. Eu detestava ver acidente na rua, porque eu me dava de frente com a fragilidade do meu corpo, né? Se eu vejo uma pessoa que está morrendo, eu não quero ver um acidente, eu desviava. Então às vezes eu via tudo parado lá na frente, eu desviava totalmente o caminho, né? Porque eu não queria ver. Só que um dia um acidente estava muito próximo, né? E no dia que eu vi, e eu olhei, né, aquele motoqueiro no chão assim, e teve uma coisa muito interessante que o professor falou pra mim uma vez. Ele falava assim: quando você vê alguém passando mal, a última coisa que você tem que falar pra ela é que ela realmente está passando mal, porque a mente, ela age muito rápida no corpo, né? Essa é outra questão da meditação. Se eu sinto que eu não tô me sentindo bem, e se eu começar, ai, não tô sentindo bem, ai, não tô me sentindo bem, ai, que é isso? Ai, será que eu tô doente? Se eu começar a alimentar isso, né, a mente vai agir rápido no corpo, eu vou passar mal. Então, se uma pessoa tá passando mal, a última coisa que você vai falar pra ela é que ela tá realmente mal. Por mais que ela esteja branca, pálida, boca roxa, você não vai falar isso pra ela, né? Você vai falar calma, né? Você vai falar respira naturalmente, né? E meu professor falava assim: não fala né, perto de uma pessoa que tá inconsciente, porque a última coisa que desliga é o cérebro. Que, nossa, tá sem perna. Nossa, olha quanto sangue tá saindo, né? Naquele momento, a pessoa ela tá sozinha com ela mesma. Não tem nada nem ninguém que pode ajudar ela. É claro que o socorro vai ajudar, mas é um momento que você tem que confiar. Você tem que confiar em quem? Na sua vida. Você tem que confiar em quem? Em algo que colocou, né, para você identificar quem você é, que não é o corpo. Que você é algo que os textos falam sobre algo que é imortal. Eles falam isso nos textos, que a prática é uma identificação com algo que não morre. E você está achando que é seu corpo? Não é seu corpo, é a sua consciência. É isso que observa tudo e que nega que tudo tem começo, meio e fim. E que nega que se ele não fizer algo pelo planeta também vai acabar. E que nega e acha pavoroso se uma hora o sol parar e aí tudo aqui para. E que o universo ele tem um processo que ele começa, que ele expande, que daqui a pouquinho ele vai de novo pro buraco. De novo, o universo vai acontecer isso. Será que eu vou estar viva na hora que acontecer isso? Igual caiu um meteoro? Será que o meu tempo aqui era Covid? Era, porque eu tô aqui, né? Então, eu comecei a perceber quando eu vi esse acidente que eu olhava para a pessoa com compaixão. Que eu olhava para ela e naquele momento eu não podia falar nada ruim, mas eu falava coisas assim: não, tudo bem, o socorro tá chegando, né? Você tá bem, fica tranquilo, né? E comecei a falar palavras boas. Em nenhum momento aquilo me apavorou, porque eu sabia que aquilo que estava no corpo dele podia ter conserto. O corpo pode ter conserto, né? Mas que algo a mais dentro dele tem um chamado para aquilo que é real, que é a consciência, né? Que isso é imortal. E isso os textos falam. Então, quando a gente sente desânimo, a gente está praticando yoga, né? E hoje eu coloquei nas histórias que eu estava desanimada, que eu não estava bem. E eu não estava mesmo. E eu percebi isso porque eu quis dormir o dia inteiro ontem e quase eu fiz isso também hoje. Com um certo desânimo, porque tá todo mundo, eu vou ter que sair e a doença tá aí. Mas, gente, se não é a doença, quem vai garantir que amanhã você tropeça e bate a cabeça e aí isso aqui
que é passageiro, que a gente não sabe quando vai acontecer, vai acontecer. Aliás, eu comecei a ter síndrome do pânico quando eu percebi isso. Quando eu percebi que eu podia estar aqui e de repente não estava. E aí? Será que eu sou feliz com o que eu faço? Eu vou ficar insistindo naquilo que me deixa infeliz até quando? E a gente fica colocando, né? Aquela história assim. Então, você vai voltar. Você vai voltar a trabalhar. Você tem que voltar. Ou você já voltou. Porque quem está no comércio, inclusive, já está voltando, já voltou, nem parou, né? E aí, tá com medo? Ah, tem um monte de gente que não se cuida, que não faz nada, que não usa máscara. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. E tenta evitar você, né, não propagar tudo isso. Mas tenha a certeza que você tem um propósito. E que a sua busca, através desse propósito, te faz feliz. Eu tenho outro professor que ele fala o seguinte: se você sofre por qualquer situação, desconfia. Não insiste no sofrimento. O sofrimento, ele é fato. Se eu adoeço amanhã, eu não posso pensar nisso. Mas a doença é um sofrimento que eu não escolho, que pode acontecer, né? Agora, se eu posso escolher mudar alguma coisa, muda. Não desiste da sua prática. Se eu parar de fazer yoga, se eu parar de identificar os meus sentimentos, se eu desistir de mim, ninguém vai lutar por mim. Porque a nossa busca é individual e a responsabilidade da prática é nossa, né? Então, quando a gente vê que a prática é algo que resolve, é porque você vê nas ações e não nas reações. Porque eu não posso reagir diante de alguma coisa. Eu não posso paralisar. Eu não posso continuar na cama. Eu tenho que levantar. Eu tenho que observar. O que é isso que eu estou sentindo? É medo? É medo. Tá bom. Mas eu preciso me identificar demais com esse medo? Não posso. Eu estou me identificando com a coisa errada, né? Se eu sou uma pessoa que eu medito, que eu observo, né, que eu estou lidando com esse meu autoconhecimento, eu sei que isso é uma fragilidade que eu tenho que observar de que forma que eu vou lidar com essa. Por isso que a gente escuta muito hoje falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você observar a forma que você vai agir diante de uma situação, né? É a forma com que você vai agir. Então hoje você tá bem? Sai, vai trabalhar, se proteja, você tá bem. Qual é a sua agonia? Amanhã é amanhã. Amanhã você não sabe nem se você tá aqui, se é por causa do Covid ou não. E sempre vai ser assim. Então se apega às coisas boas, né? O que é bom, o que te faz feliz. Outro dia, uma aluna nossa, amiga, né? Nossa, a Mayara falou uma coisa muito interessante pra mim. E ela postou inclusive esses dias, que quando ela começou a acampar, ela viu que precisava de pouco para viver a vida. Quando você vai para acampamento e você faz uma trilha, você não consegue carregar muita coisa. Não tem como carregar muita coisa, gente. Para de acumular. E tá na hora, inclusive, quando a gente fala de desapego material é fácil, né? Mas entenda que tudo que você colhe aqui, tudo que você junta aqui, não te dá segurança nenhuma. Te dá, você tem que viver bem, claro. Mas se você tem demais, tá na hora de você dividir, né? E se você vai embora, isso vai ficar para alguém, você não vai levar, gente. O que você vai levar? Na verdade, a gente tem uma troca o tempo inteiro, né? E é isso, a gente precisa de pouco, a gente não precisa de muito. O que você tá observando? Tá com medo de perder o quê? É pouco que a gente precisa, não é muito. Para ser feliz não precisa muito, mas identifica o que te deixa feliz. Qual é a sua essência, né? Porque eu era da área corporativa, né? E aí fui para a parte de yoga e não foi uma coisa que eu programei não, né? Era uma coisa que eu gostava muito da área corporativa. E eu não saí da área corporativa porque o mundo corporativo me consumiu e eu tive síndrome do pânico. Não foi isso, porque eu era feliz também naquela área, né? Eu comecei a ir para yoga gradativamente, mas teve uma hora que eu percebi que eu não podia voltar mais. Que eu tinha um caminho com a prática de yoga, que era um caminho que fazia bem para minha vida. E se faz bem para minha vida, por que não começar a mostrar para as pessoas, né? Enfim, eu falo demais. A gente precisa de propósito. Propósito, compaixão, alegria, cordialidade, contentamento. Isso tudo é yoga. E quando eu vejo essas autoajudas aparecendo e pessoas cobrando um absurdo para ajudar isso,
eu fico até um pouquinho inconformada, porque tudo isso é yoga. Se você parar para estudar yoga, tudo isso é yoga. Tudo isso está dentro do ser humano. Só que ele precisa de alguém para ajudar a despertar, né? E não fica achando que é um guru que vai fazer isso. O guru talvez desperte isso em você. Se você duvidar de você, se você desanimar porque o guru te virou as costas e foi só no período de 21 dias de desafio que você se sentiu bem, você vai desistir. Você vai desistir de você. Então não coloca a expectativa num guru, não coloca a expectativa num programa mágico, porque não existe mágica. Se você não decidir isso, ninguém vai fazer isso por você, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, quando acabar aqui nossa conversa, que falta 15 minutos, eu vou disponibilizar, tá bom, nos stories, o link para fazer a prática comigo hoje no Zoom, tá bom? E aí 8h15 eu vou dar uma aula de asanas, né, no Zoom, de posturas físicas, que é aquilo que a gente mais conhece do yoga, né? Mas já deixei claro aqui que yoga não é religião, que você não tem pré-requisito para fazer yoga, você não tem que ter um japamala, você não tem que ter um tapetinho, você não tem que falar om, você não tem que ser um monte de coisa. É um processo e tudo começa com disciplina, fazendo algo por você, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou colocar o link aí nos stories para você acessar. A expectativa no outro, acho que é uma das grandes pilares do desânimo e da desistência. Sim, né? Amei a ideia da live com essas reflexões. Vamos fazer mais vezes. A gente pode começar a falar sobre as 8 etapas que é a prática de yoga, né? Porque esse despertar do ser humano, né, os textos eles falam desses 4 kleshas, que eles falam os 4 obstáculos, né? Que é a ignorância, o ego, o que eu quero, o que eu não quero, a aversão, a não aversão e o medo da morte. Mas aí ele fala, como equilibrar a não cobrança de nós mesmos com a procrastinar, bacana. Procrastinar é uma coisa do ser humano, né? Então, tudo caro essas coisas, é um absurdo. Eu vou começar a cobrar pra falar com vocês também, é um absurdo, né? Mas, não vou, olha eu julgando já, né? A pessoa julgando, né? Mas é claro, eu também cobro pelas minhas aulas de yoga, né? Eu sou praticante de yoga, mas eu tenho que pagar minhas contas. Tem algumas que não tô pagando, inclusive, né? Mas tá valendo a pena e não pagar algumas coisas no momento. Procrastinar é uma coisa do ser humano. Se você observar isso, não fica achando que você é uma pessoa que não tem, né? Que disciplina é só você que não tem, né? Que procrastinar é uma coisa só sua. Olha como é alguma coisa do ser humano. Quando tem o imposto de renda para entregar, qual é o maior pico de entrega do imposto de renda? É no último dia. Vai falar que não é. Quando é que um curso, agora quem tá vendo muito essa coisa de curso, né? Faça 21 dias, não sei o quê. Aí eles falam assim, faça agora a sua inscrição, porque amanhã não tem mais. Você faz porque tá dentro de você essa coisa de esperar. Não vou fazer esse curso depois. Mas na hora que o cara... Ele sabe o que ele está fazendo com você. Ele te conhece. Ele sabe como é o ser humano. Aí ele fala assim, não, compra o curso hoje, porque amanhã eu não vendo mais. Você compra. Por quê? Porque se ele deixasse, você não vai comprar. Porque a gente procrastina as coisas. É do ser humano isso, né? Mas se não for agora, vai ser quando? Se você não começar a fazer as coisas agora, você quer quando? Se você não sabe se você tem um amanhã. O problema não é o medo do Covid, o problema é o medo da morte. E a gente fica arrumando desculpa para fazer depois, né? E é por isso que ele é palestrante, né? Enfim, e disciplina é difícil. Disciplina é uma coisa que a gente tem que lutar sim contra esses 3 demônios para ter disciplina. Mas quando você sabe que algo te faz bem, você tem uma coisa que os yogis antigamente, já os textos falavam sobre isso também, né? Tá tudo nos textos, né? Isso não é nada da minha cabeça. Eles falavam assim, que o yoga traz poder. Então, os primeiros praticantes de yoga, eles eram homens de poder. Então, as pessoas iam se consultar com esses homens de poder, porque sabia que o praticante de yoga tinha um poder. Que poder é esse? O poder da disciplina, o poder do desapego.
As duas principais coisas que os textos começam a falar vou deixar salvo isso, tá bom? É a disciplina e o desapego. A disciplina, fazer yoga é 24 horas por dia. Não é só o tapetinho, mas pode começar com o tapetinho. Então tem gente que fala assim, Nara, tem gente só fazendo postura e fala só de postura. Que bom, eu comecei só com postura também. Você tá achando que eu fui ler texto tradicional quando? Tem uns 5 anos. Eu pratico yoga há 22. E eu comecei a perceber essas mudanças minhas no dia a dia, que eu não mais reagia, eu pensava para agir, eu falava, mas que é isso? Da onde que eu tirei isso, né? Aí eu falei, mas será que tá explicando? Será que isso é yoga que tá fazendo comigo? É yoga. É yoga sim. Mas disciplina é uma coisa que quando você consegue, começa com um pouquinho as coisas. Por isso que eu tô colocando 15 minutos de prática diária. Porque eu tô vendo muito aluno falando assim pra mim, Nara, tô trabalhando demais, não consigo fazer yoga. Nara, eu começo a fazer yoga, tá frio, não sei o quê. 15 minutos. Se você conseguir fazer 15 minutos hoje, quando acabar esses 15 minutos, você vai falar assim, nossa, consegui. Que bom, 15 minutos é melhor do que não ter feito nada. E é verdade. O que você faz? Você tem uma sensação de poder. Porque você conquistou alguma coisa. Quando a gente conquista algo, quando a gente supre algo, a gente tem uma sensação de satisfação. Essa sensação de satisfação, de você receber algo que você conquistou, é natural do ser humano. É outra história. É outra história pra gente conversar outro dia, que é a abundância. Você tem todo o direito de ter abundância naquilo que você quer, né? Porque quando a gente fala de abundância, às vezes as pessoas falam assim, o que é abundância pra você, né? Eu quero ter abundância de paz. Eu quero ter abundância nos relacionamentos com meus amigos. Eu quero ter amigos verdadeiros, né? Eu quero ter eu quero que um pouquinho de mim vá com um pouquinho de cada pessoa que convive comigo. E eu quero tirar um pouquinho do que tem de melhor dessa pessoa pra mim. Eu quero ter abundância de saúde. Eu quero ter abundância daquilo que supre as minhas necessidades. E aí que a pessoa fala assim, você não quer ter abundância de dinheiro? É tão difícil isso, né? A pessoa fala assim, você não joga na Mega Sena por quê? Porque não quero ganhar. É verdade isso, Nara? É verdade. Mas isso não quer dizer que eu quero um carro. Isso não quer dizer que eu quero uma casa. Eu tenho uma casa e eu penso em ter outra, inclusive, né? Então eu quero sim ter uma casa, por exemplo, no mato. Eu ainda quero. Eu falo até para os alunos, eu brinco com eles que eu vou morar em Visconde de Mauá um dia, né? E que eu vou plantar umas plantinhas lá, né? Em Visconde de Mauá, né? Mas eu não penso em ser rica de dinheiro. Então, se eu não penso, vai ser muito difícil de acontecer. Porque o que a gente pensa acontece, né? Mas eu quero sim ter uma casa no campo, né? Eu quero ter uma casa no campo, né? Eu quero continuar com a minha casa aqui. Eu quero que os meus filhos prosperem, quero que eles sejam felizes e eu vou ajudar para isso, né? Mesmo que o caminho deles sejam outros, né? Mas eu quero ter um bom carro, eu quero ter dinheiro para eu poder ir no restaurante se eu quiser, eu quero ter um dinheiro para ir no show, eu quero ter um dinheiro para comprar um curso. Isso tudo eu quero e eu sei que eu posso ter. É direito meu. Então, quando você conquista algo que você sabe que tem direito, você tem disciplina para fazer. Porque você resgata, porque é seu, então você vai atrás, né? Então a disciplina pode começar aí. Começa com 15 minutos, vai te dar uma sensação de poder. Amanhã você vai fazer 15 minutos. Teve um dia que não fez? Autocompaixão. Não fez. Eu passei os 2 dias praticamente na cama. Porque eu não sei se eu quero voltar a dar aula na sala que a gente tinha. E ainda não vou voltar esse mês, né? Então a gente vai continuar assim, conversando assim, fazendo aula online, tá bom? Mais alguma coisa, né? Sobre yoga, sobre minha vida. Se quiser fazer postura, a gente vai fazer daqui a pouco, tá bom? A gente já vai quase para 8 horas. A nossa aula vai começar às 8h15, tá bom? Essa é a busca do ser humano, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Dizem, o destino te entrega o que é seu. Eu acho que a gente tem um caminho, mas a gente tem livre escolha também. O livre-arbítrio, eu acredito,
que é muito importante também, as nossas escolhas, né? O que você escolhe vai fazer toda a diferença no resultado de amanhã, né? Tem o Bhagavad Gita, é um texto que fala muito sobre isso. É o diálogo entre um Deus e um ser humano, né? E ele fala muito sobre isso. Ele fala: se entrega totalmente, dá o melhor de si hoje, não pensando no que você vai colher, porque você faz para ganhar algo em troca, mas faça algo para que amanhã, né, você tenha um amanhã melhor para você e para aqueles que estão ao seu redor. O desapego é uma coisa difícil, disciplina é uma... Vamos trocar essa palavra, não é difícil, é desafiador, né? E quando você é desafiado lá dentro de você, é outra coisa também que tá dentro de você. A gente adora competir, a gente adora desafiar, né? Por isso que às vezes tem pessoas que gostam de coisas mais intensas, porque é desafiador. Mas desafiador é você entender que tem coisas que a gente não controla, que a gente precisa acalmar a mente para ter sabedoria, né? Para que a gente possa ter paz. E é isso. Ó, minhas sobrinhas netas estão vendo essa live. Olha que coisa mais fofas. E elas fazem yoga. Vou compartilhar uma coisa aqui. A minha sobrinha, né? Que é filha da minha sobrinha, que são minhas sobrinhas netas. Ela pegou uma revista de yoga. Eu tô fazendo um painel. Eu tô acabando de colar. Ela fez um monte de recorte de pessoas fazendo yoga. Olha que coisa mais fofa. E a gente tá distante há muito tempo, assim, né? E a gente tinha um certo contato, né? Bem próximo. E ela fez cortou um monte de figurinhas de praticantes de yoga e me deu, né? Um monte, assim, um saquinho cheio de recortes de praticantes de yoga. Eu tô fazendo um painel, viu, Rafa? Vou fazer um painel bem bonito para colocar no meu quarto. Desse monte de postura. Pra eu lembrar de você e da Antonella todos os dias, tá bom? As futuras praticantes de yoga. Meus filhos falam que não vão fazer yoga, não sei, quem sabe um dia. Quem sabe minhas sobrinhas netas vão fazer yoga. Assim igual o neto do professor Hermógenes que seguiu o caminho, não foi o filho do professor Hermógenes. Olha eu já criando expectativa, né? Gente, boa noite, né? Quem vai fazer a nossa prática de posturas é uma prática importante, né? As posturas mostram muito disciplina, mostram muito o que é desapego, o que é aquietar a mente, né? Então agora 8h15 a gente vai fazer a nossa prática de posturas. Vou disponibilizar para quem não é aluno, para quem não tem esse acesso no Zoom, hoje eu vou abrir para vocês esse acesso para fazer a aula, se você quiser, tá bom? Através do Zoom. Então vou postar já, até daqui a pouquinho, tá bom? Ai, também amo vocês, amo muito. Amo muito. Também te amo, Samantha. E aí a gente vai fazer yoga daqui a pouco, tá bom? Então eu vou me arrumar. Vou passar perfume para fazer yoga. Dá de alguém sentir o meu cheirinho, né? Foi sim, qualquer lugarzinho você pode praticar yoga. Não dá desculpa não, né? Ó, eu tô na minha sacada fazendo de escritório e de estúdio, né? Mas eu vou dar um jeitinho de a gente fazer a prática presencial. Eu não sei se a sala que a gente usava vai ser ideal. Pelo ar-condicionado, por ser pequena. Talvez eu tenha que repensar o ambiente físico, né? E aí isso vai me dar um pouquinho, vou precisar de um pouquinho de tempo para repensar. Eu não acho que a sala que a gente fazia yoga vai ser uma sala que vai estar pronta para essa nova fase. A gente tem uma sala que eu não vou poder colocar mais que 3 pessoas, a gente usa ar-condicionado. Então eu acho que não vai dar muito certo, né? Mas eu vou pensar num jeito de a gente se reunir de novo. Vamos com calma, né? Tudo tem o seu tempo, tá bom? O parque é uma boa opção, né? Logo, logo a gente vai conseguir fazer isso. Então, ó, o Instagram tá me avisando que tem 25 segundos. Namastê, fiquem em paz, fiquem com Deus, tá bom? E não desistam de vocês. É isso que eu tenho que falar pra vocês. Namastê.